Uma jovem, linda, na flor da idade, pertencente a uma família muito influente na sociedade. Eu vou omitir a empresa aqui para a gente não chamar atenção. Ela, depois de uma festa, fora estuprada por 5 homens. E ela ficou totalmente desorientada, perdida, acabada. Apesar da família enviar seguranças para acompanhar os filhos, e onde vão, são sempre muito bem recebidos, numa fatídica noite, ela foi estuprada. E assim foi a noite toda. Ela volta para casa, acabada, desolada, questionando-se muito. Então ela sai do país, vai para outro lugar, para tentar recomeçar a vida. Em 2 anos, ela sofre 17 acidentes. E mais uma vez, algo acompanha essa jovem. E ninguém sabe explicar o porquê e nem o quê. Durante as noites, nesses 2 anos, de muitos acidentes, desde automobilísticos, domésticos, no trabalho, ela sofre de visitação demoníaca, de sufocamento. Por várias noites, ela sente alguma coisa subindo na sua cama, pelos pés, sempre pelos pés. E vem subindo e narra a história que vem gelando parte do seu corpo, e quando vem subindo, vem paralisando, até que chega no pescoço. E ali ela imagina 2 mãos agarrando o seu pescoço e sufocando. Enquanto ela grita, mas o seu grito é silencioso. Ninguém ouve. Ninguém pode ajudá-la. Então, em algum momento, ela clama por Deus e aquelas mãos soltam. Mas essa cena se repete há muito tempo. Então ela vai para uma igreja. E nesta igreja estava se pregando exatamente o que nós estamos pregando. Estava se ensinando o que nós estamos ensinando. E ela começa a aprender sobre herança. Ela aprende que existem 2 formas do inimigo tomar uma família ou uma vida: por pecados pessoais ou por herança. Algo que é transmitido de geração, onde um determinado tempo, naquela geração, alguém rompeu com Deus, alguém se afastou de Deus, ou alguém deliberadamente não quis Deus, ou se aliou ao inimigo. Ela, aprendendo sobre isso, voltou-se para a sua descendência. Então, descobriu-se uma porta aberta. Qual porta? A sua família, durante muitos anos, desde bisavós, avós, tataravós, a sua família vende bebida alcoólica. Então ali foi revelado o seguinte: havia uma herança de vício na família, de alcoolismo. E ela se questionava: mas por que isso veio sobre mim? Mas por que essas coisas me alcançaram? E por que me torturaram tanto? E por que me fizeram pagar por algo que eu nunca fiz? Então, estatisticamente, ela começou a levantar o que a sua família já havia produzido há dezenas de anos na vida de outras pessoas. Quantos acidentes automobilísticos as pessoas não enfrentaram, ou muitas morreram por causa da bebida que a família fornecia? Quantos estupros não aconteceram porque alguém saiu da sua normalidade
e a família era quem abastecia. Quantos roubos não aconteceram, tudo por causa da distribuição de bebidas. Sem falar de violências domésticas, acidentes seguidos de morte, violência nos lares, estupros, roubos, traições, etc. E ela chegou a um entendimento onde sua família, lá atrás, começou a viciar a nação, e é uma distribuidora violenta aqui no país, e a família toda sofreu com isso. Feita a oração, essa quebra de vínculo, onde se desliga a herança espiritual, então essa menina conseguiu se casar, e hoje, segundo o relato dela, ela é feliz. Por que eu iniciei com essa história? Diga assim comigo: Deus é justo. Alguém chegou para mim e disse assim: Rinaldo, onde Deus estava quando lá nesse ano seus pais estavam internados? Você já parou para pensar nisso? Onde é que Deus estava quando eu sofri o acidente? E onde é que Deus estava quando eu perdi alguém da minha casa? Ele disse: Deus não é justo. É errado, tem tanta gente ruim vivendo, e de repente nós que somos dele, eu passei pelo acidente, eu perdi gente em casa, você perdeu. Deus é injusto. A Bíblia diz assim, que Deus não comete erros. Deus é extremamente justo, Ele é fiel, Ele é Deus fiel, e Ele é rocha, Ele é lugar de segurança. E no velório, no penúltimo que eu fui, alguém disse assim: fazer o quê? Deus quis levar. Ninguém pode contra Deus, porque Deus quis levar. Não, Deus nunca quis levar gente tão nova quanto eu participei. Nunca foi da vontade de Deus levar alguém fora de tempo. O Salmo 90:10 diz que a duração da nossa vida, fala assim, é de 70 anos. E alguns, pela sua robustez, chegam a 80, passam, vão a 120 e tudo mais, sofrem as intempéries da velhice ou dos anos, mas existe uma promessa: morrer antes desse tempo é ter a vida, cortada. Se nós formos no cemitério, eu fiz isso na última vez que fui, e eu vi as lápides, e todas as idades haviam ali, e eu comecei a comparar aquilo com a palavra de Deus. Veio na minha memória Jó capítulo 5, lá no verso 26, onde ele diz: em robustez velhice, em velhice saudável você entrará para a sepultura. Sabe o que é isso? Fala, promessa. Quem é dele, ele vai recolher quando, no tempo certo, quando o trigo está maduro. A palavra do Senhor diz que como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo, assim vamos morrer, quem é dele. E a palavra do Senhor diz em Êxodo 23, 26, na sua terra, vocês que são o meu povo, não haverá mulher estéril, nem haverá nenhum dos que vivem comigo ou em Deus, deixará de cumprir os seus dias. Fala assim, quem é de Deus, cumprirá o número dos seus dias. Mas se a Bíblia fala em cumprir, é porque alguém pode ir antes, amém? Sim. Eclesiastes 7:17 diz assim: não sejas demasiadamente tolo, ou louco, ou ímpio, depende da tradução, aqui é ímpio. Nem sejas demasiadamente louco. Quer ver? Nós temos um número de dias, não temos? Olha o que está escrito: por que morrerias antes do tempo, ou fora do seu tempo? Como assim?
Tem na Bíblia uma palavra que diz que alguém pode morrer antes do dia certo, porque o chavão comum e normal é esse: todo mundo tem o seu dia, chegou o dia, gostaram disso, né? Já era, é ou não é, gente? Mas a Bíblia diz que tem gente que morre, fala, antes do tempo. E agora vem a pergunta: quem? Como? Por quê? Isso realmente existe? Sim. Eu vou dar uma dica aqui para os filhos. Em Êxodo 20:12 diz assim, ó: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longos dias a sua vida sobre a terra. Ou, nessa tradução corrigida fiel, que se prolonguem os seus dias. Ou seja, tem uma maldição que corta os dias, tem uma bênção que prolonga os dias. Uma das dicas para prolongar os dias de vida, fala comigo, é honrar pai e mãe. E nos dias de hoje é terrível honrar pai e mãe, porque os pais são pais de princípios. Seu pai e sua mãe são pessoas de princípios. Eles são ainda da geração de ouro que está em falta. Eles não fazem parte dessa corrupção generalizada. Os seus pais faziam negócios só na palavra, no fio do bigode. Seus pais, pergunta para eles, eles não dormiam enquanto não pagassem uma dívida. A geração de hoje dorme para não pagar a dívida. Os seus pais, os meus pais, eram pessoas dos quais o mundo não é digno. É gente correta, gente honesta, gente que assinando algo ou não assinando, eles se cobravam. E esses pais não são honrados porque essa geração tecnológica, elas ouvem, elas assistem novos programas, novas ideias, novas ideologias, e eles não valorizam mais princípios. E quando deixam de valorizar princípios, deixam de valorizar pessoas que têm princípios. Chamam de loucos, retrógrados, atrasados, gente do outro mundo, gente que parou no tempo. Essas pessoas, vocês nem sabem, filhos, são as que podem prolongar os seus dias na terra. Pela palavra de Deus, Deus deixou uma regra: quem honrar pai e mãe, eu aumento, eu dou bônus. Vocês já receberam bônus? Então vocês recebem bônus, ó. Eu dou bônus de vida, e ainda faço com que os seus dias sejam bons, não sejam bônus na doença, são dias abençoados. Amém? A Bíblia fala em prolongar dias, mas a Bíblia fala também em cortar dias. Jeremias 17:11 diz assim: riquezas injustas, aquele que acumula riquezas injustas, corrupção. Todo mundo quer entrar para a política, o trem da alegria, porque o camarada ganha sem trabalhar, sem fazer nada. Ele nem aparece, assina e vai embora. É o trem da alegria. Todo mundo quer o trem da alegria. A Bíblia diz que aqueles que acumulam riquezas, mas não justamente, não pelo suor do seu trabalho, não pelo seu esforço, fala assim, no meio dos seus dias, olha lá, as deixará. Vai morrer na metade dos seus dias. Não cumprirá os seus dias. Eu amo a palavra do Senhor porque ela te leva para um caminho seguro. Ele é rocha. Quem pisa, quem se apoia nele, vai viver. Quem ignora os preceitos do Senhor, vai morrer. E vai morrer antes dos seus dias. E eu estou cansado de ir em velórios e discutir com pessoas. E eu tento ensinar, Deus nunca quis levar essa menina com 30 e poucos anos. Deus nunca quis levar esse menino com 30 e poucos anos. Deus nunca quis levar essa garota com 21 anos.
Deus nunca quis, não é a vontade de Deus, e todo mundo se consola dizendo que é, e essa é uma aberração. Não, tem gente que corta os seus dias, e tem gente que prolonga os seus dias, e tem gente que cumpre os seus dias, simples assim. O Salmo 55, 23 diz assim: Tu, porém, ó Deus, precipitarás na cova profunda homens sanguinários e fraudulentos, eles não chegarão a viver nem metade dos seus dias. Salmo 55, 23. Ou seja, tem gente que não vai viver metade dos dias. Nós pensamos assim: o cara está milionário, o cara está de boa, o cara está no iate, o cara está curtindo, aproveitando a vida. Ele só tem metade dos dias dele. Ele antecipou isso em metade dos dias, porque ele é alguém sanguinário, a custo de sangue ele ganhou isso. E fraude, mentira, roubo, corrupção, engano. Essa é a palavra do seu Deus. Salmo 91, 16 diz assim: Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação, aquele que confia no Senhor. Mas eu amo um texto que fala do justo, você que está na casa de Deus. Salmo 92, 12 diz assim: que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. E agora, presta atenção: na velhice ainda dará ou darão seus frutos, serão cheios de seiva e de verdade. A Bíblia diz que o justo florescerá no tempo certo, vai dar frutos no tempo certo, e um sobrenatural vai acontecer. Haverá uma força sobre a vida do justo, que na velhice ainda dará frutos, e eles serão cheios de vida e de verdade e de verdor. Seiva e verdor, cheio de vida. Você vai olhar para o justo e vai dizer assim: meu Deus. Então me diga, Rinaldo, quando é então que alguém tem a sua vida cortada? Eu digo: pessoas estão morrendo antes de cumprirem os seus dias, por guardarem, por praticarem pecados pessoais, por manterem em suas vidas pecados pessoais, pecados não confessados, pecados não levados diante da cruz, pecados que estão escondidos só dentro de si mesmos, pecados não apresentados no mundo espiritual, pecados que estão trancafiados a 7 chaves. Então nós começamos a entender que pode haver sangue derramado lá atrás na nossa geração, ou na geração dos nossos pais, e alcançar os nossos filhos. Como assim? É que uma porta foi aberta não como pecado pessoal, mas como pecado de herança. E qual é a diferença? A diferença é que pecado pessoal pode encurtar os meus dias, e eu posso perder a minha salvação. Se não houver confissão e arrependimento, eu posso ser julgado por essa palavra, e eu perder a minha salvação. E o pecado de herança qual é? É aquele que eu não sei. Alguém da minha geração, os meus antepassados, cometeram contra Deus. Então, Deus vem recolhendo isso de geração em geração. A geração que não existiu foi tocada, a geração que ainda não existia foi tocada. Em Êxodo 20, versos 5, diz que Deus visita, fala comigo, pecado, iniquidade. Só o lado B do versículo. Eu sou o Deus zeloso que visito a iniquidade, fala assim comigo, dos pais nos filhos. Às vezes nem os pais pagam por aquilo, mas eles abrem uma porta para herança. Como assim herança? Sim. Não é o filho
que entesoura para os pais? Fala assim comigo, é o pai que entesoura para o filho. Isso mesmo. 2 Coríntios 12, 14, só o lado B dele, diz assim, ó, são os pais que entesouram para os filhos, ou seja, não é filho que deixa herança para o pai, é o pai que deixa herança para o filho. E se aqui na terra é o filho que recebe a herança, no mundo espiritual é do mesmo jeito. O que o pai faz lá atrás reverbera no filho lá na frente, na geração seguinte. É incrível. Fala assim, Deus é justo. Ou melhor, fale, Deus é um juiz justo. Por que eu estou enfatizando isso? Todos os questionamentos que vêm culpando a Deus, e agora eu vou correr um pouco, não procedem, porque Deus é um juiz justo. Ele é justo com a sua criação, Ele é justo com o diabo, Ele é justo com o seu exército lá no céu, Ele é justo com o universo, Ele é justo com os anjos, Ele é justo com o homem, Ele é justo com o seu nome, Ele é justo com a sua palavra. E a Bíblia diz no Salmo 89:14 que justiça e juízo são a base do seu trono. Ou seja, onde é que Deus estava quando eu gritei? Ele estava no mesmo lugar que esteve quando o seu filho amado, pela minha vida, estava morrendo lá na cruz, porque Ele é um juiz justo. Ele não pode ser injusto, porque justiça e juízo são a base do seu trono. Ou seja, ainda que Deus quisesse ser injusto, Ele não poderia. Não há nele injustiça. O que quer dizer isso e o que isso reverbera para a minha situação atual? É que existem dois lados. Se um lado é completamente injusto, e Deuteronômio 32 diz que Ele é um Deus que nunca erra, existe um outro lado que erra. E esse lado que erra é o meu e o seu. Acredite se quiser. A Bíblia diz em Jeremias 9:24 que Ele age com lealdade, justiça e retidão. Quer saber o que agrada a Deus? Lealdade, justiça e retidão. Com Deus no trono não há a menor possibilidade de jeitinho brasileiro. Alguém disse assim, Reinaldo, quando eu chegar no céu, eu vou falar com Deus e eu vou dar um jeito. Eu sei que Deus é um velhinho de barba branca, encurvado pelo tempo, andando de bengalinha, e Ele é bonzinho. Quando eu chegar lá, eu dou um jeito, eu vou trocar um 7-1 com Ele. Eu falo assim, impossível. No céu, você vai encontrar lealdade, justiça e retidão. Não há a menor possibilidade de engano no céu. Não há a menor possibilidade de corrupção, de mentira, de injustiça. Deus é justo, Deus é um juiz justo e Ele é Deus fiel. Ele nunca será infiel, Ele nunca será injusto, Ele nunca será induzido, seduzido, falto, tentado, parcial, nunca. Ele é um juiz justo, e por ser justo, quando eu peco, Romanos 6:23 diz que existe salário. Fala salário. Quando você trabalha, você ganha o quê? Salário. E a Bíblia diz que no mundo espiritual, o trabalho aí é trocado pela palavra pecado. Salário se paga com pecado, com comportamento. E quando há pecado, existe um salário. Qual é o salário do pecado? Morte. Deus é um juiz. Deus é um juiz. Deus é um juiz. Quando alguém peca, o mundo espiritual se movimenta. Portas tridimensionais no mundo espiritual se abrem. A vida do camarada continua a mesma. Aparência, porte físico, espiritualmente portas se abriram. E ali começam a entrar uma casta de
seres do inferno, de inimigos, onde vão atuar na área em que houve pecado para gerar salário. Qual é o salário? Morte. É isso que nós temos que aprender. No mundo espiritual, naquela menina, que é de uma grande distribuidora no país, família de uma grande distribuidora, naquela menina gerou morte, porque aquele negócio gerava morte nas famílias. Aquela menina pagou com estupro, terceira, quarta geração, era a segunda geração, porque houveram talvez estupros devido à bebida. Acidentes, ela sofreu 17 em 2 anos. Muita gente fala assim, mas Cristo já nos redimiu da maldição na cruz, e nós estamos agora salvos, perdoados. Sim, se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados, te libertar, te purificar de toda injustiça. Fala assim comigo, para a salvação. Para a salvação não há pecado ou culpa maior que o amor de Deus. Porém, geracional, na descendência, as pessoas podem continuar colhendo mesmo sendo salvas. Como assim? Pergunta para mim, como assim? Significa o seguinte: se há pecado pessoal, o salário é morte. Se ele é confessado, ele é perdoado. Se há arrependimento e confissão, há perdão, porque Jesus morreu por nós, amém? Então, lá na cruz do Calvário, estão consumados os meus pecados. Porém, se o pecado é geracional, da minha descendência, significa que eu posso estar dentro da igreja, fala comigo, salvo, buscando a Deus, andando com Deus, fazendo a obra de Deus, porém, com pobreza, eu não sei qual foi o pecado da minha geração, com miséria, com doenças, muita gente dentro da igreja doente, e por mais que se ore, por mais que se busque a Deus, por mais que se unja, não sara. Tem gente que médico não encontra. Mas por que isso? Porque Deus visita a maldade dos pais aonde? A porta foi aberta. O diabo trabalha com legalidade. Só existe uma moeda chamada legalidade para ele trabalhar. Fala, pecado. Não tem outra. Pecou. O que é pecar? Pecar é contravenção à palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus leva isso tão a sério, que Ele exaltou, o Salmo 138:2 diz assim: prostro-me perante o teu santo templo, e louvo o teu nome, por teu amor e tua fidelidade, pois tu exaltastes acima de todas as alturas. Fala comigo, o seu nome e a sua palavra. Acima de tudo está o nome e a palavra de Deus. Então o pecado é quando eu invisto contra o nome e a palavra de Deus. Eu abro portas, e nessa geração de abrir portas, quem paga por isso é quem vem depois de mim. Vocês já ouviram um ditado que diz assim: quem chega primeiro bebe água limpa? Então, os pais bebem água limpa, mas sujam para os filhos beber. O que vem depois vai beber água suja. Vamos para um texto. Vamos ver essa palavra se é fiel e verdadeira. 2 Samuel 12:9. Ali fala de Davi e Betseba. Aqui é um texto um tanto quanto desafiador, porque esse texto, ele narra a saga de um dos maiores homens que já passaram sobre a face da terra, e de alguém que Deus amou de paixão, e de alguém que Deus chamou mesmo depois de pecar, homem segundo o coração dele. Incrível. Mas a Bíblia diz que Davi, aqui eu vou sintetizar, Davi
num tempo em que os reis saíam à guerra, Davi não saiu, ficou no palácio. O exército foi guerrear e Davi fica lá. E ele está lá no terraço do palácio. E então, bem atrás do terraço, tem a casa de Urias, o heteu. E a sua mulher está tomando banho ao relento. Talvez ela sabia que Davi estaria ali. Sabendo ou não, ela estava tomando banho e Davi a achou linda. Diz a Bíblia que ela era muito formosa. Davi manda chamá-la. Então se deita com ela. E pergunta: de quem você é mulher? Eu sou esposa de um soldado seu, Urias, o heteu. Então a guerra não dura um dia, nem 2, nem 10, nem 20. A guerra dura meses. E nesse período de guerra, Davi se deita com Betseba. Então chega um momento onde ela é engravida e ela manda um recado para o rei e fala assim: estou grávida. Ninguém fica grávida com 20 dias de sexo, ou com 10 dias. Para você descobrir que está grávida, você precisa esperar não vir as suas regras. Então, no caso, foi muita lua de mel ali. E ela manda um recado para o rei: estou grávida. O rei fala assim: e agora? O que eu vou fazer? Assim, deu errado aqui, deu errado. Como é que eu vou tratar dessa situação agora? Então, o rei tem uma ideia. Ele diz assim: já sei, vou mandar chamar Urias, o marido dela. Quando ele chegar, eu vou dar o que comer, vou embebedar ele, vou falar assim: vai para sua casa, vai dormir com a sua mulher. Então ele vai dormir com a mulher e todos vão pensar o seguinte: o filho é dele. Estratégia. A palavra do Senhor diz que tanto o adúltero quanto a adúltera deveriam ser mortos pela lei. Então Davi falou o seguinte: agora o negócio pegou. Se descobrirem que sou eu, terei que ser apedrejado, porque se levarem Betseba diante do povo, Urias está lá no campo de batalha, ela aparece grávida, e a hora que forem apedrejar, vão dizer o seguinte: ela vai gritar: não mata não, porque é filho do rei. E aí o rei também tem que ser apedrejado, porque Levítico diz: tanto o adúltero quanto a adúltera, os dois devem ser apedrejados. E agora, como é que eu resolvo essa parada? Aí Davi, aqui nesse texto, começa uma narrativa aqui, onde Deus se apresenta até ele por um profeta chamado Natã. Mas antes disso, olha o que ele faz. Vem Urias, ele pede notícias da guerra. Olha, ele manda, veja a incoerência e um abismo que puxa outro abismo. Davi manda um mensageiro lá no campo de batalha e fala assim: manda Urias o heteu para o rei, para que ele dê notícias da guerra. Gente, se mandou um mensageiro lá, não era para o mensageiro já colher a notícia e voltar para casa? A notícia é essa: batalha está difícil, está fácil, estamos chegando, não estamos, vamos conquistar, não vamos. Mas ele manda vir Urias, o marido de Betseba. Quando chega, ele dá um jantar, um banquete, e fala para Urias: vai lá para sua casa, vai lá com a sua mulher, fica lá, porque você é um soldado nobre, valente. E Urias fala o seguinte: vive o Senhor, como a arca da aliança está ao relento, e Joabe, meu comandante, e os meus irmãos estão dormindo ao relento. Eu não descerei à minha casa,
eu não dormirei com a minha mulher, porque a arca do Senhor está ao relento. E como eu posso cometer tão grande mal contra o Senhor? Como eu posso me aproveitar de vir trazer uma mensagem de guerra ao rei e descer e entrar a minha mulher, quando meus companheiros todos estão lá sofrendo na batalha? Fala assim comigo: meu Deus. O homem era justo ou não era? O homem era fiel ou não era? Mas não para aí. Então Davi escreve uma carta. Primeiro embebeda ele, e ele fica bêbado e fala assim: vai para sua casa e vai dormir com a sua mulher. Ele bêbado, ele senta na porta do palácio e dorme ali na porta do palácio. De manhã, os soldados dizem, os servos dizem: ó rei, ele não foi para a casa dele, ele dormiu na porta do palácio, ao relento. Então Davi escreve uma carta, entrega para ele e fala assim: leve para Joabe. A carta dizia: ponha Urias na frente da batalha para que morra. Joabe pega a carta que o próprio Urias trouxe, lê, não entende nada, mas obedece. Pega Urias: Urias, você vai agora mudar de lugar, você vai para frente da batalha. Urias diz: mas lá é onde as pessoas são alvejadas. Mas se assim quer o meu rei, assim eu vou. E a Bíblia diz que Urias morre na batalha. Então chega uma carta de Joabe para Davi: caíram homens de Israel, inclusive Urias o heteu, a quem tu mandasses colocar na frente da batalha. Então Davi diz: na batalha homens valentes e valorosos todos morrem. E assim estava vivendo Davi, quando soube que Urias morreu. Ele chama Betseba para casa, fala: vem para o palácio, eu vou consolar você nesse tempo que o seu marido morreu. Você vai ter uma casa, um lar agora. Ninguém sabia, só os dois sabiam que ela estava grávida do rei. Diga assim: mas o mundo espiritual sabe. Ninguém sabia que, pecado muito bem escondido, nós escondemos muito bem, mas o mundo espiritual não é segredo, é escândalo, ele sabe. Então, agora, passado um tempo, a criança já está ali, nasceu, tudo de boa, Davi feliz, Betseba feliz, 1 ano se passou. Esse verso 9 chega. Chega Natã, profeta, e fala assim: salve rei, vim aqui falar de uma injustiça cometida no seu reino. Pode falar, Natã, nosso reino está em paz, próspero, abençoado. Olha, tinha um homem que tinha muitas ovelhas, e muito rico, e o seu vizinho só tinha uma. Chegou um viajante na casa dele, um parente de uma terra distante. Ao invés dele matar das ovelhas que ele tinha, ele pegou a única que o seu vizinho tinha. Essa ovelha do vizinho dormia com ele no peito, agarrado com ele no peito, comia no mesmo prato que ele, vivia com ele todo o tempo. Isso foi um agravo no seu reino. E ele, Davi, se levanta furioso e diz assim: como alguém no meu reino pode cometer tal atrocidade? Esse homem deve ser morto, e pela ovelha deve ser restituída 4 vezes mais. Vou fazer isso agora mesmo. Diga-me quem é esse homem. Natã aponta para ele e diz: tu és esse homem. Deus lhe deu o reino e todas as mulheres desse reino que tu quisesse, e tu escolhestes a mulher de Urias o heteu. Na mesma hora, Davi cai prostrado e ele diz: pequei contra o Senhor.
fazendo o que era mal perante ele. Eu pequei. Olha o que Natã fala para ele. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feristes a espada, e sua mulher tomaste por mulher, depois de os matar com a espada dos filhos de Amon. Você armou tudo isso para que ele morresse. Mas olha o que ele fala. Por que, pois, desprezaste a palavra do... Agora, veja o que segue a narrativa de Davi. O encontro dos dois, eles estão ali. Davi pecou e tentou encontrar um jeito, manipulou a situação. Todos nós, quando pecamos, a gente tenta manipular a situação. Nós fazemos estardalhaços e escondemos coisas. Mas, como ainda não existia DNA, havia uma chance de que essa manipulação desse certo. Correto? Mas olha o que diz a palavra do Senhor. A Bíblia diz que nesse período, nesse tempo, Davi se prostra diante dele e diz assim: eu pequei contra o Senhor, e ele reconhece que deve morrer. Olha só. Então disse Davi a Natã, o verso 13, o Senhor, e disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não, verso 13, não, olha o final, qual era a lei? O adúltero e a adúltera deveriam ser, fala comigo, apedrejados. Quando Davi confessa o pecado, se Davi ali fala: não, Natã, mas você não viu aquela Miss deserto, você não viu, cara, você não viu o corpo dela, e a mulher é linda, não tem igual, ninguém resiste. Natã, se Davi fizesse isso, ele seria morto. O que é que ele fala? Imediatamente após receber a palavra do Senhor, fala assim, ele se arrepende e confessa. Ele confessa: pequei contra o Senhor. Pequei. Natã fala para ele: o Senhor perdoou o teu pecado, porque houve, fala, confissão. Esse é o detalhe. O Senhor perdoou o pecado porque houve, fala, confissão. Aí a Bíblia diz assim, o capítulo 12, verso 10, diz assim: a espada não se apartará mais da sua casa. Ó, quem pecou, fala, foi Davi. Ó, a espada, agora pois, a espada não se apartará mais da sua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias para ser tua mulher. Então fala assim: vai haver morte, vai haver sangue derramado na descendência de Davi. Davi não ia morrer, mas quem morreria? Fala, os filhos. Porque entrou na descendência agora. Houve uma porta espiritual aberta na descendência de Davi. Mas Davi não era amado do Senhor? Era. Não era rei? Era. Não era de Deus? Era. Mas para Deus, fala, Deus é um juiz justo. E ele é justo até com o diabo. Quando o diabo viu o que Davi fez, ele chega diante de Deus e diz assim: estou aqui por causa da tua palavra. Tua palavra diz que tu visitas a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Estou requerendo a geração de Davi aqui. Estou requerendo a geração de Davi, e tu és um juiz justo. Vira para alguém que está do seu lado e fala: misericórdia. O verso 11 diz assim, ó: o vosso pecado, ou nosso pecado oculto, será contado à luz do sol. Geralmente aquilo que a gente faz em oculto, o sol expõe. Olha o que ele disse: assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. Tomarei as tuas mulheres,
Davi teve 8 mulheres e 20 filhos. Tomarei as tuas mulheres à tua própria vista e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol. É o pecado encoberto, um dia ele é revelado para todo mundo. A próxima geração vai ver esse pecado. E ainda o verso 13 diz assim, que ele não se justifica, não culpa Betseba, ele é perdoado e Deus dá uma resposta imediata, porque o Salmo 51, 17 diz que Deus não resiste um coração quebrantado e contrito, arrependido. Deus não resiste. Às vezes você está culpando Deus porque sua vida não anda. Está culpando a Deus porque o negócio não flui, o dinheiro não chega. A vergonha de ter que perdeu isso, perdeu aquilo, então não sabe onde põe a cara. Sabe onde é que você põe? No mesmo lugar que você sempre pôs. É só consertar a sua vida que tudo vai se encaixar. Deus é um Deus de misericórdia. Deus não resiste um coração que não resiste Ele. Deus não resiste o homem que não resiste o Senhor. Um homem que se entrega, que se quebranta. A Bíblia diz em Lamentações 3:22 que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim, renovam-se sobre nossas vidas a cada manhã. Louvado seja Deus. Amém, gente? Você só está aqui por causa da misericórdia de Deus. Há muito queriam tirar a sua vida, há muito, desde o ventre já queriam tirar a sua vida. Ele foi totalmente perdoado. Fala, Deus perdoou por completo. Mas o verso 14 tem um todavia, tem um porém, tem um mais. Como assim? Ele abriu uma porta. Ele abriu uma condição para que o diabo entrasse diante de Deus e acusasse Davi. Olha o verso 14, o que é que diz? Todavia, porquanto com este feito, deste lugar, sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem. Quando nós pecamos, nós damos oportunidade para que os inimigos do Senhor blasfemem do Senhor. Os demônios blasfemam de Deus. Ele diz, o filho que tivestes, morrerás. O que ele fez com Urias? Matou com a espada de quem? Dos filhos de Amon, na guerra, não foi? Fala, sangue derramado. Então, olha o que vai acontecer com o filho dele. Não aconteceu com ele, porque Deus visita a maldade dos pais Você é responsável pelo seu filho. Você é responsável pelo que vai acontecer com ele lá na frente. Você é responsável pelas bênçãos que vão alcançá-lo. Você também é responsável por aquilo que é de maldição que pode alcançá-los. Mas como? Não tem nexo, isso é incompreensível. Só que é bíblico. E a Bíblia diz assim, o filho que nasceu certamente morrerá. Ele derramou sangue. O filho já começou a pagar pelo erro do pai. Isso é história, gente, isso já aconteceu. O outro, agora, vamos acompanhar a trajetória rápida de Davi. Capítulo 12, verso 19, diz que a criança morreu. Fala, a criança morreu. Olha aqui, o seu pecado um dia vai te alcançar. A criança morreu. Só que a parada não termina aí. Davi tinha 20 filhos. Mas existe nexo isso? Eu nem acredito em maldição hereditária. Eu também não, enquanto eu não conhecia a Bíblia. Mas olha aí, segundo Samuel 13, 12, ele tem um filho que se chama Aminon, e tem uma filha que diz que era Miss Israel, tão formosa, tão linda, chamada Tamar.
Amnon, filho, se apaixona pela irmã Tamar. E ele comete um incesto. E ali ele tem uma relação sexual com a irmã tenta fugir, ela é estuprada por Amnon. E ele, depois de cometer o ato sexual com ela, a rejeita. Diz a Bíblia que ele tem nojo dela. Ele fica enojado, porque ele voltou à realidade. Qual foi o pecado mesmo do pai? Quase 40 anos antes. Isso aqui aconteceu quase 40 anos depois. Qual foi o pecado 40 anos antes? Fala assim: adultério. Diga assim: tomou a mulher do outro. Olha o pecado sexual, abriu uma porta. Olha só a geração dele. O filho sexualmente comete um pecado com a irmã. Mas não para aí. Vamos seguir aqui com os filhos dele. O verso 23 diz que Tamar fica 2 anos sofrendo. 2 anos ela tira a roupa, porque naquele tempo a jovem tinha roupa de virgem. Ela tirou a roupa de virgem e ficou presa dentro de casa por 2 anos, porque era vergonha em Israel uma moça não ser virgem. Ela deveria morrer. E ela fica 2 anos dentro de casa. Só que ela tinha um irmão chamado Absalão, o irmão mais velho. E ele disse a ela: deixa comigo, não fala nada, fica quietinha aqui, sofra a sua dor e sua vergonha, deixa comigo. Fala assim: 2 anos depois, Absalão faz uma festa de aniversário e convida todos os irmãos, os 20 filhos do rei, para a festa. Todo mundo vai para o churrasco. Ele mata o boi. Só que depois de matar o boi, Absalão lança-se contra Amnon e mata o irmão. O que o pai fez há mais de 40 anos atrás, fala assim: matou Urias o heteu. Ó a porta que foi aberta, sangue. Esse espírito que entrou se alimenta de sangue. E o texto diz que 2 anos depois, capítulo 13, verso 33, que Amnon morre. Ah, então, acabou. Não acabou. A Bíblia diz, depois disso, que Amnon se levanta contra o rei. O pai contra o filho. Lembra que que Natã falou: a espada não se apartará da tua casa, trarei o mal sobre ti e na tua descendência. O filho se levanta contra o pai, quer tomar o trono. Vou mais rápido por causa do nosso tempo. Então Absalão toma o trono e Davi foge. Davi foge para não morrer. Todas as mulheres de Davi foram colocadas numa tenda diante de todo Israel, à luz do sol, meio-dia. E Absalão teve relações sexuais com todas as mulheres de Davi. O pecado dele foi qual mesmo? Fala: sexual, na área sexual. Ele foi exposto na área sexual. Quem fez isso? Fala: o filho. É uma maldição herdada, de herança. Nós achamos que não tem nada a ver, não tem? Davi volta, consegue tomar de volta o trono. Então há uma guerra. O exército de Davi, que se arregimentou, se preparou e voltou para tomar o trono de novo. Absalão foge. 20.000 pessoas morrem nessa guerra. Então Absalão, fugindo na hora da batalha, a Bíblia diz que ele prende seus cabelos, porque ele cortava o cabelo só uma vez por ano. E os seus cabelos eram tão negros, que ele vendia por 600 ciclos. E a Bíblia diz que ele fica preso pelos cabelos em um galho, e vem o general de Davi e crava-lhe uma espada no peito. E Absalão morre com a espada do pai.
Essa é a vida de Davi depois do pecado. Essa é a vida da família de Davi depois do pecado. O que nós temos que aprender aqui é que quando no capítulo 18, verso 7, que fala a batalha do pai contra o filho, para retomada do trono, ali, gente, já havia pecado de herança. O espírito que entrou na família de Davi se alimentava de sangue, e era sangue que ele vinha buscar. Tudo começou com o pecado do pai, fala assim comigo, lá atrás. E o que nós viemos fazer aqui hoje? Fala comigo, nós viemos ficar livres dos pecados de herança. Quais? Aqueles que eu não sei. Tem gente, perdão da expressão, pastando na vida por coisas que nem sabe. Tem gente sofrendo por coisas que nunca fez. Eu gosto muito de uma citação onde Jesus está ali para ser crucificado e as pessoas dizem assim: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos. Israel pagou caro por essa palavra. Isso é pecado de herança. Muitas vezes estamos carregando coisas que nossos pais fizeram contra Deus. Eu digo, pecado pessoal, cada um dá conta de si mesmo. Por isso que salvação é intransferível, cada um por si. Cada um decide sua vida e conserta a sua vida. Agora, o de herança, nós não sabemos. Pode ter um crime de sangue, pode ter vícios. Por exemplo, tem uma pessoa que eu fui no Rio de Janeiro, fui no Morro da Mangueira, e os dois chefes daquele morro aceitaram Jesus comigo ajoelhados ali. Depois que aceitaram Jesus, eu disse a eles: saiam desse mundo, porque eu vi espírito de morte sobre vocês. Eu sei até o nome deles, o Gordo e o Tuxinha. Falei: saiam, eu vi espírito de morte. Eles me agradeceram, queriam me dar dinheiro, e falando que eu era o único pastor que tinha coragem de ir lá, e tal, e tal, e tal. Mas eu falei sério, não falei brincando. Um mês depois eles me agradeceram, mandaram o Washington e o Lei e o Laís, que é o pai do Ibson, que jogava no Flamengo, me agradecer por tudo que fizemos e tal. Eu disse: mas eles continuam nesse mundo ainda? Continuam no crime? Continuam. Gente, não deu 15 dias, os dois foram metralhados e mortos. Deus quer nos livrar dessas coisas, de toda a maldição. O que nós vamos fazer hoje? Hoje eu não vou falar para vocês sobre idolatria e nem feitiçaria. Quinta-feira que vem vamos abordar só esses temas. Hoje nós vamos falar de quê? Nós vamos desvincular a nossa vida de herança do passado, de vícios sexuais, coisas, crimes de sangue, abortos. Nós nunca sabemos, aborto é crime de sangue. Aborto tem um grito inocente lá dentro. Tem um grito desesperador que só Deus ouve. Quando a agulha entra, só Deus ouve. E é crime de sangue. Abre-se uma porta espiritual daquele espírito que em outras religiões se chamam entidades, se alimentam de sangue. E o livro de Isaías falam de espíritos familiares. O que é espírito familiar? Que permanece na geração, e toda geração é violenta. Todos os filhos gostam de briga, e todos da família gostam de beber. A outra geração, todos na família são separados, dependendo de onde cometeu-se o pecado. Abriu-se uma porta
e vai alcançar filho, neto, bisneto, tataraneto. Eu termino com uma história. Um pai promíscuo e que todos os dias via pornografia, viciado em pornografia. Esse pai só gostava de pornografia e só tinha algo com a esposa se assistisse pornografia. Ele precisava de estimulante. Um dia seu filho mais velho viu o pai assistindo e ficou quietinho. Então ele acordou para tomar água, viu o pai assistindo toda a cena e ele falou: nossa, então é isso que o pai faz toda noite? E toda noite ele começou a assistir pornografia junto com o pai, quietinho, sem o pai saber, escondido. Então chegou um dia que aquele espírito entrou e ele pegou o irmão mais novo e estuprou o irmão. Irmãozinho, novinho, estuprou o irmão, porque ele não aguentava mais, de vontade de experimentar. O menino que foi estuprado cresceu e se tornou estuprador de outros irmãos e de todas as crianças da família. Ele se tornou pedófilo. Ele foi tocando na outra geração. Herança. Quem é que plantou isso dentro da casa? O pai. Termino com um texto de Provérbios 26:2. Como pássaro no seu vaguear e andorinha no seu voo, repete comigo: nenhuma maldição vem sem causa. Para acontecer algo na sua vida, precisa você abrir uma porta, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo.